Bom, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula, eu vou retroceder aqui a um momento importante em que que eu não cheguei a ser um pouco enfática com vocês, né? Vocês lembram que nós salvamos o arquivo numa pasta, no caso aqui foi uma pasta que eu tinha na minha área de trabalho do computador, e eu dei o nome dessa pasta de site curso. Vocês podem dar qualquer nome, tá? Aí quando a gente abre essa pasta, a gente vai encontrar aqui o arquivo que vocês devem se lembrar com o nome de que nós salvamos o arquivo, nosso primeiro arquivo HTML. Né? Nós temos o nome de página 1.html. A extensão .html não aparece aqui, mas aqui do lado vocês podem observar, né, que está escrito aqui, ó, HTML document, ou seja, documento HTML, né, do Firefox. Observem que ele transformou um símbolo, né, do documento, tornou como ícone do documento um símbolo aqui do meu navegador padrão, né? No caso eu uso o Firefox e recomendo. Se você estiver usando o Chrome, esse símbolozinho aqui ao lado do nome do arquivo vai ser o Chrome. Se for o Internet Explorer, vai ser o Internet Explorer. Na verdade não é se você estiver usando, mas sim o navegador que é tido como padrão do seu computador, ou seja, o navegador que todas as vezes que você for fazer alguma ação que dependa do navegador para uso, qual que vai ser chamado primeiro? Qual que tem a função de fazer aquilo, né? No meu caso é o Firefox, ok? Ele está como meu navegador padrão. Então vai aparecer aí um íconezinho de um navegador, aquele que seja o navegador padrão da sua máquina, aquele que você colocou como padrão, tá? Para sua máquina. Então, o que acontece? Está escrito aqui, né, página 1, esse é o nosso documento. Quando a gente abre ele abre normalmente o navegador. E aí, o que acontece? Obviamente, ele não tem nada, que como eu avisei para vocês, dentro do body, né, é que a gente disponibiliza conteúdo. E nós terminamos a aula sem colocar nenhum conteúdo ali. Então, não tem absolutamente nada. Porém, na parte do título, nós já tínhamos escrito lá Consciência Negra. Então isso serve para mostrar para vocês onde que aquele conteúdo que a gente colocou entre os elementos título e barra título, desculpa, title e barra title, as tags do HTML, né, referente ao título, aparece justamente aqui, ó, nas abas, né, de título do documento, do documento HTML, né, do seu navegador. Assim como ele também aparece aqui em cima, vejam, Consciência Negra. Então o título o que é? É o título do conteúdo que você está escrevendo? Não. O título, no caso o title, ele se refere ao título da página, né, que é para o navegador passar a informação para o usuário e ele saber que página em que ele está, né, a que se refere aquele documento. Então é aqui onde está disponível o conteúdo que nós incluímos entre as tags title barra title no documento. Agora, uma outra questão também, pessoal, é que vocês viram, né? Eu abri e aí eu não tive mais acesso à forma de edição. Como é que agora eu vou escrever e continuar lidando se depois que eu fechei o bloco de notas ele vai e salvei como HTML vai aparecer dessa forma? Aí é uma questão de você ter que dizer para a sua máquina como você quer abrir aquele documento. Então ele vai me perguntar aqui, ó. Você vai simplesmente com o botão direito, né, sobre o arquivo selecionado, né, apertar e vai até chegar à opção abrir com, né. No meu caso aqui ele me dá algumas opções e como dá a opção de abrir com todos os navegadores, porque ele sabe que aquilo ali é um documento HTML, né, e a função do navegador abrir documentos HTML. Né, está habilitado para isso essencialmente o navegador a fazer. Só que nós, para editarmos o conteúdo, né, daquele arquivo HTML que nós salvamos, nós precisamos abrir de novo com o tal bloco de notas. Ele está listado aqui, ó. Clique em bloco de notas e olha ele aí. Ele abre novamente, né, de acordo com o que nós tínhamos deixado antes, né? Nós não tínhamos deixado nenhum conteúdo. Então, pessoal, vamos agora adicionar conteúdo para que isso não fique, né, totalmente branco assim, né? De branco a gente já está cheio, vamos dar um colorido, só os fortes entenderão, vamos dar uma preenchida nesse espaço branco aí do nosso documento.
né? Então a gente vai copiar aqui, eu tô aqui no Google. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso. Eu busquei no Google, vou botar busca novamente, só para ficar uma coisa completa. E no primeiro link aqui, que é do blog do nosso querido Espírito Santo, eu achei esse texto do Ney Lopes. Eu busquei por Consciência Negra, modo de usar, tá? E achei. Esse é um texto muito popular e o que eu recomendo muito a leitura. Vocês também vão achá-lo com facilidade, creio eu, tá? Então nós vamos copiar aqui um pequeno trecho do belíssimo texto do Ney Lopes. Copiei, né? E eu vou lá no nosso bloco de notas e vou inserir esse conteúdo, né, onde eu salvei, né? Onde nós tínhamos dito que deveria ser salvo, ou seja, entre a tag body e barra body para que seja visualizado pelo usuário. O seguinte passo é nós vamos salvar, vocês podem dar um Ctrl S, vocês podem vir aqui em arquivo, salvar, né? Esse procedimento eu espero que vocês tenham ciência de como fazê-lo, porque esse curso não é um curso de Windows, isso é um curso de HTML, mas à medida que eu puder, né, passar informações de alguns procedimentos que sejam mais complicados, vocês vão visualizar aqui na tela. Então, salvar, né, o Ctrl S ou arquivo, salvar, né? E agora a gente vai visualizar lá para ver o que aconteceu. Ó, não apareceu nada porque eu preciso atualizar a página. No momento que eu atualizei, olha aí o nosso texto já dentro de uma estrutura HTML, tá? O que a gente tem para observar aqui com vocês em relação à diferença entre a edição e a página? Primeiro que, olha só, eu tenho vários espaços aqui, né? Aqui eu pulei uma linha, aqui eu pulei outra. O texto está mais ou menos enquadrado num pequeno espaço, né? Emoldurado aqui. E no navegador, observem que não há isso, né? Que ele está disposto aqui na largura da minha tela totalmente. Por quê? Porque nós apenas, até agora, colocamos um conteúdo sem nenhum tipo de formatação para esse documento, né? Nós não dissemos ao navegador como que a gente quer que ele apresente esse documento, em que estrutura essa informação que nós colocamos, ela deve ser apresentada, né? Então nós precisamos estruturar o documento para que a gente consiga fazer com que o navegador pule uma linha, com que o navegador coloque um texto um do lado do outro e assim vai por diante quando nós aprendermos a inserirmos imagem, né? Nós precisamos dizer isso para o navegador. Até agora não foi dito nada disso para ele, foi dito só que era um documento HTML, né, que esse documento tinha esse cabeçalho, dentro do cabeçalho tinha um título e dentro do body tinha essas informações que depois ele fecharia o body e logo depois terminaria o documento HTML. A formatação do texto não foi dita, né, mas ela está aí sendo colocada como o conteúdo está aí disponibilizado. O que nós podemos fazer, e aí eu vou fazer rapidinho e vou encerrar essa aula porque a gente tem poucos minutos de fama no YouTube, é colocar um título e aí a gente vai descobrir o que vai acontecer, né? Um título, agora sim, é um título para o conteúdo que nós estamos lidando. E a tag que é responsável por dar título ou considerar título uma determinada informação num conteúdo, né, de uma página HTML, é formada pela letra H e um determinado número. No caso aqui, o H1. H1 significa que eu estou dando um título de maior prioridade, ou seja, de maior relevância para esse conteúdo aqui. No caso, a frase, né? Consciência negra, modo de usar, né? E aí a gente vai salvar de novo, Ctrl S, ou então, pessoal, salvar, né? Arquivo, salvar, e vamos lá, atualizar a página, e olha lá o que aconteceu. Apareceu aqui Consciência Negra, modo de usar, ou seja, ele destacou, né, apareceu maior do que o número de mais, deu um espaço aqui embaixo e em cima, ou seja, destacou o título aí, tá? Então, para essa aula aqui, nós fechamos com a apresentação de uma nova tag, que é a tag responsável pelo título. Não precisa ficar desesperado, ninguém precisa panicar aí do outro lado, porque isso vai ser explicado, né, um pouco mais mastigadamente, termo horroroso,
e vocês vão compreender. Entendam somente agora que nós, além dessa estrutura básica do HTML, nós inserimos um elemento dentro para a formatação, né, de determinado conteúdo, que é o elemento do título. Então, nós conhecemos o título da página, né? Nós conhecemos, vamos começar pela ordem, né, o elemento de abertura do HTML, o cabeçalho, o título. Aí a gente vem o corpo, onde se abrigam as informações, o título da informação gerada, né, que a gente quer passar, e a gente fechou aqui a parte do corpo, né, e a gente fechou o documento HTML. Ok? Eu vou parar por aqui e a gente vai continuar essa explicação na próxima aula. Tá? Até daqui a pouco. Abração.